Eu queria voltar a ler com vocês um texto que é base para essa nossa reflexão ao longo desse mês, e nós vamos procurar lê-lo todos os domingos. Está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu queria acrescentar nessa manhã um outro texto à nossa reflexão. Um texto escrito por Pedro. Pedro, nesse texto, o contexto desse texto, Pedro está tratando acerca do problema de escravos que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam sofrendo maus tratos dos seus senhores. E aí, acerca disso, Pedro diz o seguinte, na primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum. E nem engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Bem, no último final de semana nós já conversamos um pouquinho sobre dois elementos que caracterizam esses personagens. Tanto esses personagens, os Vingadores que estão aí à tona na cultura jovem no momento, como também outros super-heróis do passado que, vez ou outra, eles somem dos cinemas e da TV e de repente eles retornam e voltam a serem moda. Nós dizíamos na última semana o seguinte acerca desses super-heróis. A grande maioria deles são homens e mulheres, seres humanos como eu e você, que precisam se revestir de poderes ou superpoderes ou poderes divinos para que possam salvar a humanidade e o universo de toda espécie de mal. Então, em suma, os Vingadores e os super-heróis são seres humanos que se revestem de poderes divinos para salvar a humanidade de todo o mal. A exceção feita, como a gente disse semana passada, ao Thor, aquele loiro que as mulheres costumam chamar de deus grego, mas ele é deus nórdico, segundo os adolescentes da nossa comunidade, né? Que ele não é um homem que se reveste de poderes divinos, ele é uma espécie de semideus que cai dos céus, ok? Agora, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse personagem, o incrível Hulk. E por detrás do Hulk existe o Robert Bruce Banner, que era um cientista na base militar norte-americana no deserto de Nevada, quando foi vítima de uma exposição excessiva e acidental de raios gama. E depois dessa exposição aos raios gama, esse tímido e frágil cientista passou a ter os superpoderes de se transformar num enorme brutamonte verde com uma força descomunal que destrói tudo que vê
no seu caminho. Eu estive pensando sobre o Hulk, e eu acho que uma das boas maneiras, ou uma forma simples de quem não conhece o Hulk entender o que significa o Hulk, eu diria assim: o Hulk é uma espécie do deus grego Hércules, mas na sua versão verde, ou seja, palmeirense, mas com hábitos corintianos, entendeu? A versão palmeirense de Hércules com hábitos corintianos é o Hulk. Não é uma boa definição? Agora, o fato é que a palavra de Deus nos aponta Jesus como o verdadeiro e único Salvador da humanidade e do universo, pegando justamente, ou fazendo um movimento justamente oposto dos Vingadores e do Hulk. Jesus, ele não cumpre a sua missão salvando a humanidade e o universo por causa da sua força descomunal. Muito pelo contrário. Jesus ganha a maior batalha que já ocorreu em todo o universo naquela cruz, através da sua mansidão e com seu amor. Diz Filipenses capítulo 2 que nós lemos: embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Eu acho interessante aquele momento em que Jesus está na cruz e alguém se aproxima e diz: se você de fato é quem você diz ser, salva-te a ti mesmo. Aquela voz está desafiando Jesus a mostrar o seu poder. Mas Jesus mostra o seu poder sendo capaz de resistir a essa voz. Jesus mostra ter um poder superior ao do Hulk, ao conseguir ouvir uma provocação dessa e não se render a essa provocação. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E o verso 8 conclui: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas uma segunda característica que nós procuramos apontar já na semana passada sobre os Vingadores e os super-heróis, é que apesar deles se revestirem de poderes divinos, capazes de salvar a humanidade e o universo de toda espécie de mal, é interessante que todos eles revelam uma fenda na alma, revelam uma fragilidade, um mal interior, e apesar deles terem o poder de lutar contra o mal exterior, eles não conseguem vencer o mal interior. É interessante a gente pensar nisso. Porque quando a palavra de Deus nos diz que a única forma de nós efetivamente nos salvarmos é crendo pela graça no que Jesus Cristo fez por nós, é justamente porque externamente nós podemos nos esforçar por parecermos cada dia mais perfeitos ou bons diante dos homens. No entanto, nós sabemos que no nosso interior nós não conseguimos lutar contra esse mal que o apóstolo Paulo descreve dizendo: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero parece que está sempre diante de mim. E nós vimos na última semana, por exemplo, a fenda da alma de Tony Stark, o orgulho. Nós vamos falar ainda sobre a fenda da alma do Thor, a rebelião, um coração insubmisso, uma dificuldade em estar debaixo de outros. Nós ainda vamos falar do Capitão América e a sua culpa que o faz em alguns momentos passivo,
Por quê? Porque pessoas que carregam culpas do passado não se mostram prontas a aceitarem desafios no futuro. A culpa do passado semeia medo em relação ao futuro. E hoje nós vamos falar sobre esse sujeito, Brutamonte Verde, que talvez de todos os Vingadores, ele é aquele que a sua fenda da alma é mais facilmente identificada. Talvez aqui os outros Vingadores, a gente precisaria fazer algum exercício para mostrar para você qual é a fenda da alma de cada um deles. Mas do Hulk, ninguém tem dúvida. É o descontrole. É a sua incapacidade de lidar com a sua ira interior. O Homem de Ferro, no terceiro filme dele, usa uma expressão dizendo que nós construímos os nossos próprios demônios. O demônio do Homem de Ferro é a sua própria armadura, que revela o seu orgulho. Qual é o demônio interior do Hulk? O demônio que ele chama de segredo. De segredo. Para aqueles que não conhecem muito bem do que a gente está falando, quem é o personagem, o Robert Bruce Banner, e consequentemente o que acontece quando o descontrole vem à tona e ele se torna esse Brutamonte Verde, e ele acaba ferindo não apenas os seus inimigos, mas também aqueles que o cercam, gerando problemas. A gente preparou um pequeno clipe para apresentar a você quem é esse sujeito, quem é esse Brutamonte e as consequências de quando ele perde o controle e normalmente ele perde o controle. Dê uma olhada nesse clipe. You know, for a man who's supposed to be avoiding stress, you picked a hell of a place to settle. Avoiding stress isn't the secret. And what is it? Yoga? Dr. Banner, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Thanks. Did I hurt anybody? There's nobody around here to get hurt. Lucky. This all seems horrible. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. Stark, we got him. Banner? Just like you said. And tell him to suit up. I'm bringing the party to you. Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Esse é o segredo do Hulk. Ele está sempre com raiva. E é interessante como as suas manifestações, como eu disse, não geram prejuízos apenas aos adversários. Geram prejuízos àqueles que o cercam, àqueles que ele ama. Gera prejuízos a pessoas inocentes que estão ao redor dele. Para aqueles que são amantes dos quadrinhos Marvel, por exemplo, conhece a história da namorada do Bruce Banner, a Beth, que acaba sofrendo devido à ira incontida desse ser. Não sei se você percebeu, mas numa das cenas, quando ele retoma a consciência, a primeira pergunta dele é: alguém foi ferido?
Porque ele sabe que quando a ira vem, alguém é ferido. Normalmente alguém é ferido. Naquela cena, o guarda responde para ele: não existia ninguém aqui para ser ferido. Ele diz: que sorte. Porque quando ele perde o controle e a ira toma conta dele, não apenas o inimigo é ferido, mas as pessoas que o cercam também são feridos. Como, igualzinho, homens e mulheres que não conseguem lidar com a raiva. Jesus nos mostra um outro caminho, e é o que Pedro nos apresenta no texto que nós lemos no início, dizendo que Jesus, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, quando insultado, ele era insultado injustamente, mas ele não revidava. Quando sofria, ele estava sofrendo injustamente, mas ele não fazia ameaças. E eu já sei o que você está pensando. Ah, Ricardo, esse negócio é complicado. Como é que eu vou ser insultado e não reagir? Como é que eu vou sofrer injustamente e não reivindicar os meus direitos? O segredo de Jesus está na última linha do verso 23. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Em outras palavras, Jesus estava sendo insultado injustamente, ele estava sofrendo injustamente. Mas ele colocava a sua causa para ser julgada por aquele que julga corretamente. E ele confiava totalmente na justiça desse que julga corretamente. Quando Jesus, naquela cruz, está sofrendo, sendo insultado e morto injustamente, porque ele não cometeu pecado algum, então ele merece a vida, mas no entanto, ele vai carregar sobre ele a nossa morte. Quando Jesus diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus está declarando a sua confiança total de que Deus é justo juiz e de que Deus vai julgar a sua causa e de maneira correta. E no terceiro dia, Jesus ressuscita. E o texto de Filipenses diz que agora ele está sentado à destra de Deus. E o nome dele está acima de tudo e de todos. E todos devem confessar que ele é o Senhor. Mas tudo começou naquele momento em que ele é insultado na cruz, e ao invés de reagir ao insulto, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha causa. A questão da ira e da mansidão, ela está muito mais presente nas nossas vidas e na nossa sociedade do que a maioria de nós pode imaginar. Primeiro, os pais da igreja, assim como o orgulho, os pais da igreja apontaram a ira como um dos 7 pecados capitais. Se o orgulho era o primeiro pecado capital, ou a matriz da grande maioria dos outros pecados, a ira é considerada pelos pais da igreja como o pecado mais prejudicial, tanto para a pessoa como para os que a cercam. Trata-se de um pecado que destrói a felicidade humana e a harmonia entre as relações. A ira é um pecado que destrói famílias, que fere pessoas física e emocionalmente. Histórias ficam
para todo sempre marcados por tragédias geradas pela ira. A ira gera atitudes inconsequentes, que quando a pessoa ganha consciência e se arrepende, é tarde demais, porque o mal já está feito e consolidado. Vidas são ceifadas por causa da ira, etnias desapareceram da história por causa da ira, cidades foram devastadas por causa da ira, nações inteiras e guerras mundiais emergiram por causa da ira. No momento de ira, por exemplo, Alexandre o Grande mata Clito, um capitão do seu exército que havia salvado a sua vida numa batalha. E ele mata Clito por uma questão banal, numa festa que eles estão fazendo. Beberam demais. Um começa a falar algo que o outro não gosta. Ninguém abaixa a orelha, os dois começam a falar, um olhando para o outro e colocando o nariz no nariz do outro. Alexandre o Grande, num momento de ira, mata o homem que havia salvado a sua vida numa batalha. No momento de ira, Nero condena o seu mentor ao suicídio. Condena o seu mentor a se matar de maneira cruel. Ainda hoje, tragédias acontecem a todo momento por causa da ira. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção da Pessoa, nos últimos 2 anos no estado de São Paulo, perceba esse número, 83% dos assassinatos foram cometidos por impulso ou motivo fútil. 83%. 83% das mortes poderiam não ter ocorrido se a ira não estivesse tão presente no coração de homens e mulheres. O que o Departamento de Homicídios e Proteção da Pessoa entende por impulso ou motivo fútil? Olha só, foram classificados como impulso ou motivo fútil brigas em momento que deveria ser de entretenimento, por exemplo, futebol, pessoas num bar, num happy hour, conflito entre vizinhos, desavença por alguma questão que envolve talvez alguns reais, que não chega nem na casa dos milhares ou centenas, discussão, violência doméstica, um marido descontrolado, uma esposa descontrolada, pais descontrolados, que num momento de ira, dão fim à vida dos próprios filhos. Eu pulei ciúmes, briga no trânsito. 83% dos assassinatos cometidos nos últimos 2 anos no estado de São Paulo são decorrentes de impulso ou motivo fútil. É claro que esses números nos chocam e eles nos levam à consequência última da ira, que é tirar a vida do outro ser humano. Mas a gente não pode se esquecer que a ira, ela pode não tirar a vida da pessoa que está próxima a você, mas ela pode levar você a proferir palavras que marquem para todo sempre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Ela pode te levar a ter atitudes que marquem o seu casamento de maneira cruel, deixando cicatrizes irreparáveis. Marque a vida dos seus filhos, destrua amizades,
palavras incontidas, atitudes incontidas, geradas por alguém indignado que acha que está no seu direito de reivindicar justiça. E aqui é importante a gente perceber qual é a fonte da ira. A ira nasce de um sentimento, o sentimento de indignação. Sentimentos, eles vêm e vão, todos eles. Sentimentos de simpatia por alguém vêm e vai. A pessoa teve um ato de bondade para comigo, a simpatia vem. Ela não me cumprimentou, a simpatia vai. Sentimentos vêm e vão. Eu estou irritado com uma pessoa por algo que ela disse, o sentimento vem. Aí ela me convida para comer uma picanha e paga o almoço, o sentimento de raiva vai. Sentimentos vêm e vão, não é assim? O grande problema é que a ira, ele é fruto do sentimento de indignação que vem e não vai. Ele vem e não vai por algumas razões. Uma delas porque aquele que se torna o alvo da indignação resolve reter esse sentimento. Resolve fazer desse sentimento uma questão de honra pessoal. E aí, a indignação, o sentimento que veio, vai dar lugar à ira, e a ira vai gerar palavras e atitudes. Detalhe, o indignado tem sempre uma autojustificativa. Eu estava nos meus direitos. Os meus direitos foram lesados. Aquele cara não tinha o direito de entrar na frente do meu carro do jeito que ele entrou. Aquele sujeito não tinha o direito de furar a fila como ele furou. A minha esposa não tinha o direito de fazer isso comigo e com a minha moral. Todo mundo que manifesta ira tem uma autojustificativa. Eu estava nos meus direitos. Eu estava fazendo justiça. É interessante que, sabedores de que a ira nasce de um sentimento, isso lança a luz para a gente entender o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 26 e 27, quando ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ficar irado no sentido de ficar indignado porque os meus direitos foram lesados, ou os direitos de pessoas que estão à minha volta foram lesados. Ficar irado, sentimento, é algo que eu não tenho controle. O sentimento vem, mas o texto diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. E como a gente não peca? Não dando vazão a esse sentimento, não transformando o sentimento em palavras e ações. Mas a segunda linha do texto nos fala um segredo: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em outras palavras, dissipe a ira dentro de você. Porque quando a ira vem e você decide não falar ou não agir movido pela ira, mas você decide manter o sentimento de indignação dentro de você, na próxima vez que você vê a pessoa, é capaz de você manifestar a sua ira em palavras e ações. Então, a ira vem, tem até uma campanha chamada Conte até 10. A ira vem, conte até 10. Não manifeste palavras ou atitudes movido pela ira. Ok, mas se você não tomar uma decisão de dissipar a indignação de dentro de você, você vai ser portador do segredo do Hulk. Ele está sempre com raiva. Ele está sempre com raiva. Por isso, na menor palavra ou na menor atitude,
a explosão de ira vem. Porque ele faz opções de não dissipar a indignação do coração, ou talvez essa seja a sua impossibilidade. Por isso que o Hulk precisa de um salvador. Agora, se a ira nasce de um sentimento que é a indignação, a ira pressupõe uma motivação: fazer justiça. Pessoas que manifestam a sua ira em palavras ou ações, via de regra o fazem porque elas querem fazer justiça. Elas querem fazer justiça porque o seu direito foi lesado. Elas querem fazer justiça porque o direito de outros à sua volta foi lesado. Agora, da mesma forma, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 15, diz: amados, nunca, percebeu essa palavrinha? Nunca. Sabe o que essa palavra quer dizer no grego? Nunca. Não é interessante? Nunca. Nunca procurem vingar-se. Nunca. Mas deixem com Deus a ira. É interessante isso, porque isso nos leva a pensar no seguinte: a ira, ela tem um lado santo. Mas esse lado santo e justo da ira só pode ser manifesto por alguém que é santo e justo. E quando eu quero dar vazão à minha ira, eu estou pressupondo que eu sou suficientemente santo e justo para julgar uma causa na qual eu estou envolvido de maneira imparcial. Por isso a palavra diz: nunca se vinguem. Antes, pega a sua causa e entrega para Deus. Deixe a ira com Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Logo, aqui está um segredo, não do Hulk, que está sempre com raiva, mas um segredo daquele que se rende ao amor de Jesus e se torna o seu discípulo. É a nossa confiança de que Deus é justo, a nossa confiança de que Deus, no seu devido tempo, Ele faz a justiça e de que Ele cuida de nós. Assim, mansidão, que é o contrário da ira, é a característica daquele que, diante de uma situação em que seus direitos estão sendo desrespeitados ou lesados, entrega a sua causa a Deus, o justo juiz. Eu não tenho a menor dúvida que algumas pessoas estão profundamente incomodadas com esse princípio. Já já a gente analisa por que desse incômodo. Mas deixa eu tentar contar uma história para vocês, para tentar elucidar esse princípio da mansidão. Essa história eu ouvi pela primeira vez há quase 30 anos atrás. E eu nunca mais me esqueci. Por isso, falei, eu faço questão de contar, porque eu espero que você nunca mais esqueça do princípio da mansidão a partir dessa história. Essa história que eu vou contar, ela está baseada num fato real, que aconteceu em Nova Guiné, com um casal de missionários. Esse casal de missionários, eles atuavam junto a uma aldeia de pessoas que costumavam viver numa selva e se deslocaram para aquela aldeia, e ali eles tinham um consultório médico e tinham um armazém para vender algumas coisas a preço bem em conta para as pessoas que viviam na aldeia, como sal e algum tipo de alimento que a terra não podia produzir. Acontece que num determinado momento do tempo deles lá na Nova Guiné, o marido, o missionário, começou a sentir muita vontade de comer abacaxi, e não tinha abacaxi. E ele então decidiu dar um jeito nessa situação. Ele
numa das viagens que ele fez, ele comprou algumas centenas de mudas de abacaxi, voltou, contratou uma pessoa da aldeia para plantar os abacaxis para ele. E demorou aí 2, 3 anos para ele ter a primeira colheita de abacaxi, e ele assim esperando ansiosamente por comer um suculento abacaxi que ele tanto desejava. Passados os 3 anos, coincidiu que a época em que os abacaxis começavam a ficar maduros era a época de Natal. Ele e a esposa saiu na plantação para procurar um abacaxi maduro para poderem comer no Natal, e aí eles descobriram que os abacaxis estavam sendo roubados antes mesmo de se tornarem maduros. Ele foi tomado por uma indignação, porque ele sabia quem estava roubando. Era o pessoal da aldeia. Era o pessoal que ele atendia na clínica, era o pessoal que ele atendia no armazém. E ele ficou tão indignado que ele foi até a aldeia e disse assim: olha, vocês estão roubando os meus abacaxis. E porque vocês estão roubando os meus abacaxis, eu vou fechar a clínica. Porque já que vocês querem roubar os meus abacaxis, que fiquem sem tratamento médico. E ele voltou para casa indignado, e durante aí umas 2 semanas ele manteve a clínica fechada, mas começou a aumentar o número de crianças doentes, pessoas idosas doentes, a consciência dele começou a pesar, ele começou nas orações, ele falou: Deus, o Senhor me mandou aqui para servir esse povo, e eu estou brigando com esse povo por causa de abacaxi. Ele decidiu reabrir a clínica, ele foi até a aldeia e disse assim: olha, vamos deixar claro uma coisa, aquela plantação é minha. Um de vocês plantou os abacaxis, mas eu paguei. Logo, aqueles abacaxis são meus. Eu vou reabrir a clínica. Mas de quem são os abacaxis? Todo mundo ficou quieto. Ele disse: são meus. E todo mundo fez e concordou. Ele reabriu a clínica. E os abacaxis continuaram sendo roubados. E ele, indignado, disse: ok, eu não posso fechar a clínica, porque senão as pessoas morrem, mas vou fechar o armazém. Vocês querem roubar os meus abacaxis? Ele falou para a tribo: roubem meus abacaxis, mas vocês não vão ter mais sal, vocês não vão ter mais comida que a terra não produz. Chega, armazém fechado. E aí algumas pessoas que moravam na aldeia disseram: bom, se o armazém está fechado e a gente não consegue ter o que a gente precisa aqui na aldeia, vamos voltar para a selva. E o povo começou a voltar para a selva. E ele começou: peraí, Deus, eu vim aqui para servir essas pessoas, só que agora eu estou mandando elas embora, por causa de abacaxi. E assim foi. Ele falou: eu vou abrir novamente o armazém. Mas ele comprou um pastor alemão, o maior disponível, e colocou na propriedade dele para ninguém roubar os abacaxis dele. Só que daí tinha um problema: ninguém entrava também na propriedade para vir na clínica e no armazém. E um dia aquele missionário ele saiu para um retiro num país vizinho, e ali naquele retiro ele ouviu alguém falando sobre o que é mansidão. Mansidão é quando alguém, lesado nos seus direitos, entrega a sua causa a Deus. E diz: Deus, julgue a minha causa. Ele voltou. Numa noite, ele foi até a sua plantação de abacaxi, e ele fez uma oração, dizendo: Deus, esses abacaxis estão sendo a causa da minha indignação, da minha raiva, da minha ira, para com as pessoas que o Senhor me mandou servir. Por isso, eu quero entregar para o Senhor essa plantação de abacaxi. A partir de hoje ela não é mais minha, ela é tua. Tua. Todos os abacaxis desse campo são do Senhor. Se o Senhor quiser me dar alguns para comer, eu agradeço. Se o Senhor decidir não me dar, não é meu mais, é do Senhor. E ele teve uma experiência de entrega de fato, uma experiência libertadora das suas emoções. Aquela plantação não era mais dele, era de Deus. E
Toda manhã, quando ele acordava, ele via gente da aldeia passando dentro da propriedade dele carregando abacaxi. Mas ele passou a não dar mais bola para isso. Aí alguns nativos vieram para ele e disseram assim: missionário, o senhor se tornou cristão, né? Ele falou: como assim? Ele falou: não, o senhor está com um comportamento cristão agora. O senhor nem se importa mais quando a gente pega abacaxi da sua plantação. Ele disse: não, é que aquela plantação não é mais minha. O nativo falou assim: como assim não é do senhor? Ele disse: aquela plantação agora é de Deus. Eu dei toda aquela plantação para Deus. Todos os abacaxis que estão lá são de Deus. O nativo ouviu aquilo, voltou para a aldeia e espalhou a notícia. A plantação não é mais do missionário. A plantação é de Deus. A gente está roubando de Deus. Vamos parar com isso. Com Deus a gente não pode brincar. E eles pararam de roubar os abacaxis. E o missionário começou a comer abacaxi. E amadurecia tanto abacaxi ao mesmo tempo que ele colocava lá na frente da casa dele e avisava o pessoal da aldeia para vir pegar uns abacaxis, porque estava amadurecendo. E todo mundo comeu abacaxi. Essa história é muito simples, mas ela toca no centro da nossa indignação, que gera ira, que gera palavras malditas, que gera atitudes inconsequentes, que geram feridas na alma daqueles que nos cercam, que geram morte e destruição. Quando os nossos direitos são lesados, nós temos como Jesus a capacidade de entregar a nossa causa ao justo juiz? É exatamente o que esse missionário faz. Qual é o abacaxi da sua vida? Qual é o abacaxi que está te tirando do sério? Qual é o abacaxi que te deixa indignado? Qual é o abacaxi que faz você perder as estribeiras? Qual é o abacaxi que faz você transformar suas palavras numa faca afiada que fere a alma do outro? Qual é o abacaxi que é capaz de levar você a perder a cabeça e ter atitudes que você nunca sonhou ter? Talvez você tenha que entregar esse abacaxi para Deus. Eu disse que eu vi essa história há cerca de 30 anos atrás. E há cerca de 30 anos atrás, eu comprei o meu primeiro carro. Isso foi em 82, era um Fusca branco 74. Era velho, mas era meu. E eu lembro que, na verdade, eu trabalhava numa empresa e guardava o meu dinheirinho, e um dia o meu pai me ligou e disse assim: Ricardo, apareceu uma excelente oportunidade, um Fusca branco 74, está um bom preço, filho, você não quer comprar? Eu falei: pai, compra, vamos lá. E aí meu pai fechou o negócio para mim, e no dia que entregaram o carro, né, meu pai disse: vão entregar o carro. Eu voltei do trabalho assim. Eu lembro que eu estava no ônibus e eu olhava tudo quanto era Fusca branco. Falei: será que é assim? Não, esse é 73, não é 74. Será que é assim? Não, esse é 76, não é 74. Será que é assim? Não, esse é meio creme, não é branco, né? E eu vim assim idealizando o meu primeiro carro. Quando eu cheguei na frente do prédio onde nós morávamos, eu vi um Fusca branco, com os 4 paralamas amassados, com uma corrente segurando o capô no para-choque.
Foi a minha primeira experiência de entregar a Deus os meus direitos. E aí eu só pedi para o meu pai, arruma uma oficina, bota esse carro numa funilaria, eu não quero vê-lo assim. E aí ele ficou pronto. Todo arrumadinho, paralamas novos, para-choque novo, sem corrente, amarrando o capô no para-choque. E eu comecei a andar com o meu Fusca. E o primeiro carro, a gente acorda mais cedo, a gente lava, a gente dá uma polida, a gente passa um perfuminho por dentro, e eu me lembro eu chegando na igreja com o meu carro, e eu percebi, a gente morava num prédio e o carro ficava na rua, eu comecei a perder noites de sono preocupado com aquele carro. E um dia, a turma da igreja ia sair, e assim, nós fizemos uma fila de carros para o pessoal da igreja, a moçada, sair, e tinha mais gente do que carro, e de repente entraram uns 6 dentro do meu Fusca. E eu lembro assim que eu falei, não, é o meu carro, não pode andar comigo e mais 6. E o momento fatal foi quando, numa outra situação, nós fizemos a mesma coisa na frente da igreja e quem estava no carro da frente resolveu dar uma ré e amassou o meu Fusca, o meu abacaxi branco. E eu lembro que aquela experiência me levou a perceber o seguinte: esse carro se transformou num grande abacaxi para mim. Eu preciso entregar esse carro para Deus. E eu ainda jovem orei dizendo, Deus, esse carro não é mais meu, é teu. É teu. Eu quero usá-lo para a tua honra e para a tua glória. E eu não quero que ele me use. Eu quero usá-lo para o Senhor. Quando a gente pega o livro de Provérbios, a gente vê vários conselhos nessa direção. Olha só, quem é irritadiço faz tolices. Né? Esses que assim dizem, porque eu sou Silvio e não levo desaforo para casa. Não leva desaforo, mas leva uma coleção de tolice. Faz tolice. E o homem cheio de astúcias é odiado. Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Casais, isso nunca acontece entre casais. O homem irritável provoca dissensão na família, no trabalho, no time de futebol, entre amigos, mas quem é paciente acalma a discussão. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha só, o Hulk deveria ter lido esse Provérbios 16:32. Olha só, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar a cidade de Nova York. Ou seja, demonstra poder, não quem conquista uma cidade, demonstra poder quem é capaz de controlar o seu espírito. Quem é capaz de conter a sua ira. Quem é capaz de segurar a palavra, que vai funcionar como uma faca afiada na alma do outro, ou conter a atitude que vai ferir o outro, e dissipar no seu coração a indignação e entregar os seus direitos a Deus. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória, olha que interessante, sua glória é ignorar as ofensas. A glória de um homem é a capacidade dele ignorar ofensas. O tolo, Hulk, dá vazão à sua ira. O grande tolo verde, Hulk. Mas o sábio domina-se. Então, como que a gente exercita a mansidão e assim a gente caminha para o final? Primeiro, com uma determinação em dissipar o sentimento no próprio coração.
o sentimento de indignação, o sentimento de ira. E gente, esse é um exercício diário. Esse é um exercício diário. Você acorda pela manhã e você tem N possibilidades ao longo do dia para você se alimentar da indignação ou você tomar uma decisão. Eu não vou fazer do meu coração um depósito de indignação. Eu vou dissipar essa indignação. Porque o grande problema da pessoa que faz do seu coração um depósito de indignação, ele começa a se indignar por grandes causas justas. Mas com o passar do tempo, ele começa a se indignar pelas mínimas causas injustas. E ele se torna um irado, como o Hulk, que o segredo dele era que ele sempre estava com raiva. Essa pessoa precisa descobrir a libertação que Jesus quer oferecer para ela. Porque Jesus tem o poder que o Hulk não tem, de ensiná-lo a mansidão e dissipar no seu coração toda espécie de indignação. Você e eu, nós não temos como escolher as ações das pessoas que vêm contra nós. Nós não temos como escolher as circunstâncias que nos envolvem. Nós não temos como escolher as situações com as quais nós nos deparamos. Mas nós temos sim a possibilidade de fazer opções no nosso coração. Se nós vamos pegar aquela palavra, aquela atitude, aquela situação, aquela circunstância e alimentar a indignação, ou se nós vamos dissipar essa indignação. Como? Entregando os nossos direitos ao justo juiz, entregando a nossa causa a Deus, confiando que Ele é justo juiz. A grande pergunta é: mas será que confiamos nele? Tem uma cena muito interessante dos Vingadores que envolve o Hulk, e eu vou mostrar essa cena. Mas antes eu queria só alertar para aqueles que não conhecem o contexto. O sujeito com o qual ele lida não morre não, tá? Porque ele se diz Deus. Dá uma olhada no Hulk lidando com esse sujeito. Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny god. Duas coisas me chamam a atenção nessa cena do Hulk. A primeira é que ele faz o que todos nós gostaríamos de fazer com algumas pessoas. Não? Vai me dizer que você nunca teve vontade de fazer isso com alguém. Pegar pelo pé o sujeito e falar pá, 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 e deixar o cara gemendo no chão. A segunda coisa que me chama a atenção é a fala dele. Seu Deus fraco. Sabe o que se esconde por detrás de muitos supostos cristãos que vivem indignados? No fundo, eles acham que Deus é fraco. Por isso eles têm que agir. No fundo, eles acham que Deus é impotente diante da injustiça. Por isso eles tomam a justiça na própria mão. No fundo, eles não confiam que Deus de fato vai cuidar deles. Assim, o resultado da entrega não é que você se torna uma banana ambulante. Ou seja, de um brutamonte verde você virou uma banana amarela andando por aí e as pessoas fazem o que bem entende com você e você não reage ou não faz nada. Não, não é isso. É interessante que a palavra mansidão na Bíblia,
ou no Novo Testamento, praotes, é a palavra equilíbrio entre extremos. Não, isso não significa o que alguns homens ou mulheres já pensam. Então quer dizer que a gente pode se irar um pouquinho, né? Não pode irar muito, tem que irar assim um pouco só. Não, a palavra era usada, por exemplo, para domar animais selvagens. Um cavalo selvagem, forte, robusto, não serve para absolutamente nada enquanto ele não aprende a lidar com a sua força. Um boi grande, forte, não serve para nenhum trabalho produtivo enquanto ele não aprende a lidar com a sua própria força. O manso, como Jesus, não é um banana. O manso é aquele que, porque ele confia plenamente em Deus e ele entregou a sua causa a Deus, ele é capaz de lidar com as questões aqui e agora, com palavras e atitudes de mansidão, e confiando plenamente na força que Deus tem. Assim, qual é a nossa fonte de mansidão? Jesus, em Mateus 11, 29, diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Interessante que essa fala de Jesus esbarra tanto na nossa reflexão do último final de semana, como dessa. Por sinal, humildade e mansidão estão diretamente relacionadas e são opostas ao orgulho e à ira. Mas perceba a última frase desse verso: e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sabe o que é interessante? O irado, o indignado, vive cansado. Já percebeu isso? O irado, o indignado, vive cansado. Porque por mais que ele fale e haja, o mundo não muda. E o que o torna indignado está sempre diante dele. Jesus diz: que tal você aprender de mim? Que sou humilde e manso, e a consequência, você vai ter descanso na sua alma. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 1 Pedro 2,21 diz: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Dissipe a indignação. Entregue a sua causa a Deus. Confie que Ele é um justo juiz. E passe a lidar com aqueles que te cercam, mesmo em situações de injustiça, com palavras de mansidão, com atitudes de mansidão, conhecendo os limites. E quando você esbarrar nos limites, lembre-se, essa causa não é mais sua. Você entregou a Deus os seus abacaxis. Confie, Ele cuida de você. Confie, Ele é justo. Confie, Ele não é um Deus fraco. Feche os seus olhos e tenha um tempo de diálogo com Deus nesse instante. Tenha um tempo de oração. Adentre na presença de Deus. E deixe Deus revelar a você os seus campos de abacaxis.
que tem gerado em você indignação, raiva, o que tem gerado em você desejo de fazer justiça por você mesmo. O que tem transformado as tuas palavras numa faca afiada que fere a alma daqueles que te cercam. Ou tem transformado as suas atitudes numa arma que não só fere, mas até mata. Mansidão é fruto do Espírito. Peça para o Espírito. Peça para o Espírito de Deus dissipar de dentro de você toda espécie de indignação, raiva, ira. E colocar em você a mansidão do nosso Mestre Jesus. Mansidão libertadora. Mansidão abençoadora.